jovens, beleza? Seja bem-vindo ao mini curso de genética que se inicia hoje. Serão 4 aulas aí de genética para a gente tentar construir aí a nossa base, certo? Genética é um conteúdo que sempre cai nas provas de vocês. Então, quando se fala de prova da Universidade Federal de Uberlândia, prova do PAS 3 aqui de Brasília, a própria prova do vestibular da UNB, prova da Unicamp, prova do Enem, todos eles caem em genética basicamente todos os anos. Então é um conteúdo muito chave na biologia e é um conteúdo muito bom de você ter uma base fantástica nele. Afinal, a base você vai perceber que resolve pelo menos 60, 70% das questões genéticas que aparecem aí para vocês. Então vamos lá e vamos começar hoje. Para início de conversa, a genética ela pode ser dividida em dois tipos de estudos. O estudo da genética molecular, que estuda a transcrição, que estuda a tradução, que estuda a replicação do DNA. Então estuda toda essa parte de expressão gênica, toda essa parte de mexer com a molécula de DNA. E você tem a genética que estuda a parte da hereditariedade, que é a que a gente vai trabalhar a base hoje, certo? Então o que é o estudo da hereditariedade? É o estudo de, primeiro, saber qual tipo de alelo, qual tipo de gene que eu tenho e o que esse gene ele promove em mim em relação a fenótipo, em relação à expressão gênica e como que isso pode ser dado e como que isso pode passar adiante ali para minha prole, certo? Então isso aí cai demais, são os famosos cruzamentos ali, né, da genética e cai demais, envolve um pouquinho de matemática, um pouquinho de biologia, então acaba sendo bem legal aqui para a gente trabalhar, tá? E na nossa aula 1, a gente vai começar lá pelos conceitos iniciais, então nunca pule essa aula. E antes de começar essa aula de fato, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de curtir o nosso vídeo, de seguir a gente ali no Instagram, certo? De curtir aqui esse vídeo também no IGTV. Vai ser muito importante aqui pra gente dar continuidade aí pro nosso projeto, tá? Vem muita coisa legal por aí e vocês são essenciais nesse processo, tá bom? Jovens, vamos lá. Quando se fala de genética, talvez o primeiro conceito interessante é pensar o que é um alelo. Quando se fala de alelo, primeira coisa que eu tenho que pensar é que ele é uma versão de um gene. Então coloca aí, ó, toda vez que a gente pensar em alelos, você vai pensar que ele é uma versão de um gene. Kevin, eu não sei o que é gene. Vamos lá, queridos, gene é um conceito complicado na biologia, tá? Eu diria que isso aqui é um conceito em crise dentro da biologia. Mas, quando se fala de gene, aqui pra gente no contexto do ensino médio, vamos pensar em gene como uma unidade informacional. Pronto. Então é um pedaço de DNA que quer dizer alguma coisa para mim. Só isso já vai ser suficiente para você conseguir fazer todas as questões da sua prova, tá? Então, a versão de um gene nada mais vai ser do que a versão de uma unidade informacional ou a versão de uma informação. Então, por exemplo, um gene poderia ser gene que define cor de olho, certo? Uma versão poderia ser alelo que define cor mais clara ou alelo que define cor mais escura, certo? Então tudo isso aí são versões de gene que vão dar essa amplitude de expressão aí pra gente. Quando se fala de alelos, a gente tem que lembrar direto lá na nossa parte da meiose, que normalmente a gente aprende de cromossomos que são homólogos. Lembra disso aí? Então quando você fala de cromossomos homólogos, nada mais é, queridos, do que pedaços de DNAs, né? Então aqui a gente tem o segmento de DNA, tem o segmento de DNA. Quando esses cromossomos eles são homólogos, significa que eles têm o mesmo lote gênico. Então significa que aqui nesse pedacinho desse cromossomo e aqui no pedacinho desse cromossomo, você vai ter o mesmo tipo de gene, o mesmo tipo de informação. Então vou escrever aqui, ó, loci A, beleza? A informação do loci A, ela precisa ser igual? Não. Então aqui, por exemplo, nesse cromossomo homólogo pode ter o azão e no outro cromossomo homólogo pode ter uma outra versão de alelo que eu vou chamar de azinho. Legal? Ou aqui, querido, você pode também ter outras informações desse cromossomo. Então o cromossomo ele não vai ter uma informação só, ele vai ter informações diversas. Então aqui, por exemplo, eu posso ter um loci que eu vou chamar de loci I. Legal? E aqui eu tenho uma versão de I que eu vou chamar de isão A, sei lá, e uma versão de I que eu vou chamar de isão B, perfeito? Então isso também é uma forma de aparecer aqui pra gente, legal? Ou se não, queridos, eu posso analisar outros cromossomos, afinal, se você lembrar lá do teu primeiro ano, você aprendeu que nós, humanos, nós temos 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos. Então é normal a gente também
ter outros pares de homólogos aqui, ó. Outros pares de homólogos. E nesses outros pares de homólogos você vai ter o quê? Outros losses gênicos. Então coloca aí, ó. Outros losses. Sei lá, esse aqui eu vou chamar de B. E agora, nesses losses, Kevin, pode ter versões de alelos iguais? Pode também. Então aqui pode ter, sei lá, Bzão, e aqui pode ter um outro Bzão, certo? Então você percebe que a gente tem um punhado de losses, e esse punhado de losses que vai definir justamente o nosso gene, certo? A nossa genética, o nosso genótipo. Legal? Então aqui, queridos, é muito interessante você saber que quando você analisa cada um desses losses, o que você está analisando é justamente sua composição gênica, que é o que nós chamamos de genótipo. Então coloca aí, queridos, o genótipo, ele é nada mais nada menos do que o conjunto de alelos. Kevin, às vezes eu olho uma questão, ele fala de uma coisa, ele fala de duas, ou ele fala de três. Sim, quem que vai definir a quantidade de alelos que você está analisando? No caso de vocês, a sua questão. No âmbito mais acadêmico, seria o pesquisador. Então, o pesquisador que define a quantidade de alelos que ele vai estudar, né? Mas aqui, a gente que define o quê, queridos? A gente que define, ou na verdade, a questão que define a quantidade de alelos que ela vai trabalhar. Certo? A questão pode trabalhar com um alelo, a questão pode trabalhar com dois, a questão pode trabalhar com três. E a ideia é a gente ser versátil o suficiente para conseguir atender essas demandas das questões. Certo? Então é isso que a gente vai buscar aqui. Legal? Jovens, quando se fala de genótipo é um conjunto de alelos. Porém, a gente não olha genótipo. Sei lá, quando você está me olhando aqui, você não está olhando o alelo que eu tenho. Você está olhando a expressão desse alelo, o resultado desse alelo. A mesma coisa quando eu olho para você. Quando eu olho para você, eu não olho ali na tua cor do olho o teu alelo, ou na tua cor de pele o teu alelo, ou no teu tamanho o teu alelo. Não, eu olho a expressão, eu olho o que de fato, né, esse alelo virou, o que de fato esse alelo codificou no meu corpo. Então, normalmente quando a gente olha uma estrutura, a gente está olhando o que nós chamamos de fenótipo. E aí eu tenho uma coisa interessante. Lembra quando você vai lá para a praia? Você chegou lá na praia, você pode chegar às vezes com a pele o quê? Mais clara. E aí tu sai da praia mais bronzeado. Ou seja, tua pele alterou de cor. Mas teu gene mudou porque tu estava na praia? Não, né, velho? O seu DNA continuou a mesma coisa, certo? Então seu gene não alterou só porque você pegou um sol. Então significa que o que alterou ali? Alterou o que eu vejo, mas não alterou o que está escrito. Então isso é muito interessante. Quando eu falo que o fenótipo é a expressão do genótipo, então coloca aí, ó. Fenótipo. Fenótipo. A expressão do genótipo, certo? E quando eu falo que ele é a expressão do genótipo, o que tem que vir na minha cabeça diretão, queridos? Que a expressão do genótipo ela tem uma influência do meu ambiente. Então toda essa expressão aqui ela é determinada por uma coisa que nós chamamos de ambiente. Kevin, ambiente é só o ambiente ao redor de mim? Não, queridos, é o meu ambiente celular também. Tá? Então, por exemplo, aqui dentro do meu corpo, você tem várias coisas acontecendo. Então, você pode ter a ingestão de uma coisa, por exemplo, se eu tomei café da manhã, legal, você tem ali o seu café da manhã agora incidindo sobre o seu corpo. Dependendo do que você tomou, isso pode fazer o quê? Isso pode alterar o teu ambiente celular. E essa alteração de ambiente celular vai alterar, sim, a expressão de genótipo, com toda a certeza do mundo. Por exemplo, se eu comer muita proteína aqui, certo? Ingerir um monte de proteína. O que eu vou alterar? Vou alterar a expressão do quê? Da enzima pepsina. E isso vai fazer com que eu produza mais pepsina, por exemplo, para digerir essa proteína. Legal? E assim por diante. Então, toda vez que a gente pensar, queridos, em fenótipo, em ambiente, não pense só nesse ambiente aqui, luz, sol, blá blá. Não, mas pense no próprio ambiente celular. Isso também altera. E é por isso que eu posso, por exemplo, ter gêmeos monozigóticos, gêmeos univitelínicos, que têm exatamente o mesmo genótipo, né? São aqueles gêmeos idênticos, então o genótipo deles é idêntico, certo? Porém, quando eu olho o fenótipo dos caras, pode ser diferente? Pode. Legal, perguntinha do nosso simulado desse final de semana, né? Os gêmeos monozigóticos, né? São gêmeos de quê? De mesmo genótipo, porém eles podem ter
fenótipos distintos. Legal? Porque a expressão depende do ambiente, não só do genótipo dele. Tá? Queridinhos, vamos lá. Esses indivíduos que tem aqui, ó, losses diferentes, então olha aqui, ó. A gente olhou no losse A, ele tem o alelo azão, alelo azinho. Olhou no losse B, no losse I, desculpa, a gente tem o isão A e isão B. Percebam que os alelos eles são diferentes. Toda vez que os alelos forem diferentes, você pode falar que esse indivíduo ele é heterozigoto para essas características em específicas aqui. Quando eles são idênticos, os losses, eu posso falar que esse indivíduo ele é homozigoto para essa característica. Então perceba que heterozigoto e homozigoto é para uma determinada característica e nunca um indivíduo inteiro, tá? Então sempre quando você pensar assim, vai ser homozigoto, para quê? Para determinada característica. Legal? Nunca para o indivíduo inteiro. O indivíduo nunca vai ser todo homozigoto, nem nunca todo heterozigoto. Vocês percebem que a gente tem dois homólogos aqui? Se a gente lembrar, né? Um vem do nosso pai e um vem da nossa mãe. Então isso aqui é importante também para a genética. Você ter a noção que dos cromossomos homólogos, um sempre vai ser de origem materna, e o outro sempre vai ser de origem paterna. Então significa que ou veio do teu pai ou veio da tua mãe essas características aqui. Legal? Então sempre pensar nisso também, queridos. Se tem um filho, sempre tem que vir ou do pai ou da mãe. Não tem como ter algo no filho que não tem no pai nem na mãe, certo? Isso não faz muito sentido aqui para nossa cabeça, certo? Primeira coisa que a gente precisa analisar aqui é como funciona a relação entre os alelos. Por quê? Porque a gente percebe que essa relação entre dois alelos, elas podem ser diferentes. Ou seja, coloca aí, ó, relação entre alelos. Toda vez que a gente pensa em relação entre alelos, você vai pensar no seguinte: cara, como é que um alelo ele se relaciona com um alelo diferente do dele? Ou seja, como é que o azão se relaciona com o azinho? Como é que o isão A se relaciona com o isão B? Então, quando eu tenho heterozigotos, como é que funciona essa expressão do meu genótipo? Então, prestem atenção, toda vez que a gente analisar uma relação entre dois alelos, você sempre vai pensar em indivíduos heterozigotos. Você sempre tem que pensar nisso. Por quê, queridos? Porque senão não faz muito sentido, certo? A gente estudar a relação. Pensa comigo, se você só tem um azão com azão, que relação que eu vou analisar? Nada. Concorda comigo? Se eu tiver, por exemplo, aqui Bzão com Bzão, o que eu vou analisar? Nada. Legal? Por quê? Porque só tem a Bzão, então evidentemente que a expressão gênica vai ser referido só a esse alelo aqui, certo? Você tem três tipos básicos aqui de interação ou de relação entre alelos que a gente pode estudar. O primeiro tipo básico é exatamente o tipo de dominância completa, certo? O que é uma dominância completa, queridos? É quando um alelo ele tem a capacidade de abafar a expressão do outro. Então eu brinco, é como se fosse assim, ó. Se eu tenho uma pessoa que fala muito alto e uma pessoa que fala muito baixo, se as duas estiverem falando uma do lado da outra, você concorda comigo que quem fala muito alto acaba sobrepondo quem fala baixo e a gente nem escuta o cara que está falando baixinho? Mas ele não deixou de se expressar. Não é isso. Significa só que a expressão dele foi abafada pelo cara que está falando muito alto. Então aqui é a mesma ideia. Quando se fala de dominância completa, você tem um gene, e aqui normalmente a gente usa letras maiúsculas e minúsculas mesmo, tá? Você tem um alelo, que eu vou chamar de alelo azão, que quando ele está sozinho, ele expressa um fenótipo que eu vou chamar de fenótipo 1, certo? Você tem um alelo azinho, que quando em homozigose, ele expressa um fenótipo 2, certo? Mas eu sempre analiso os heterozigotos. Quando eu tenho um azão, azinho, o que eu vou perceber? Que o fenótipo expressado é o fenótipo 1, é o mesmo que esse cara aqui. Legal? Então significa que esse cara abafou completamente a expressão do azinho, certo? E por isso que eu tenho o mesmo fenótipo ali sendo expresso. Para quem já estudou aí primeira lei de Mendel, vai lembrar amarelo e verde. Lembra disso aí? Quando eu tenho heterozigoto, os indivíduos são
amarelos. Por quê? Porque o dominante abafou a expressão do recessivo. Quando se fala de dominância incompleta, coloca aí, ó, dominância incompleta, você tem uma ausência de dominância entre os alelos. Então, se a gente brincasse dessa mesma forma aqui, ó, azão, azão, fenótipo 1, azinho, azinho, fenótipo 2, certo? Aqui, queridos, o heterozigoto ele não teria nem o fenótipo 1, nem o fenótipo 2. E aí, quando você tem uma ausência de dominância, é muito comum a gente fazer o quê, queridos? A gente usar uma letra maiúscula para definir que é o mesmo losse e uma outra letra lá em cima para definir que é um alelo diferente. Igual a gente usou aqui, ó, losse I. Você percebe que a gente usou o isão dos dois lados? E aí, para definir que era diferente, a gente usou um A e um B aqui. É a mesma lógica. Então, existe uma flor chamada flor margarida, certo? Que, por exemplo, flor maravilha, margarida não. Ó, desculpa. Que, por exemplo, você tem um indivíduo CV, CV, e esse indivíduo é vermelho. Vermelho, fenótipo 1. Você tem o indivíduo CB, CB, e o indivíduo é branco, ó, fenótipo 2. E aí quando eu olho o CV, CB, o indivíduo ele é o que, queridos? Ele é rosa. Então percebam que surgiu um terceiro fenótipo aqui, e esse fenótipo que surgiu é um fenótipo intermediário. Legal? E isso é o que vai caracterizar a dominância incompleta. Toda vez que a gente acha o heterozigoto com fenótipo intermediário aos homozigotos, você fala que é uma dominância incompleta. Ainda você tem um outro caso, que é o caso de uma codominância. E aí vamos utilizar esse mesmo exemplo que a gente estava usando aqui em cima, pode ser? O que a codominância vai me dizer? Se eu tivesse, por exemplo, vermelho e branco, o indivíduo que fosse CV, CB, ele seria vermelho e branco. Lindo, tal como a camiseta do Internacional de Porto Alegre. Não é isso, queridos? Ó, CV, CB, sempre você vai pensar o quê? Em vermelho e branco. Esse indivíduo vermelho e branco, você percebe que ele não é um fenótipo intermediário, mas ele é um fenótipo que ele é um fenótipo que aparece os dois caras. Então a gente fala que ele é um fenótipo malhado. Malhado. Certo? Então olha que interessante, queridos. Jovens, quero falar mais umas coisinhas com vocês. Então, vou dar 5 segundos para você tirar um print desse quadro e a gente fazer o quê? E a gente voltar para brincar um pouquinho mais de genética. Bora, 5 segundinhos para vocês. 5, 4, 3, 2, 1. Tirou o print, queridos? Não esquece aqui de se inscrever no canal, beleza? E de curtir esse vídeo. E nunca esqueça, querido, sua dúvida é muito importante para mim. Então coloca aqui, ó, nos comentários, seja aqui no YouTube, seja no IGTV, tanto faz, mas coloca nos comentários, manda mensagem pra gente, não fica com dúvida aí na tua casa não. Bora lá! Jovens, se a gente aprendeu aquela relação entre alelos e a gente aprendeu o que é um alelo, a gente vai entender o seguinte, cara, eu quero estudar a hereditariedade. Se eu quero estudar a hereditariedade, eu quero estudar o resultado da reprodução. E aí tem algo que eu sempre apelido como lei geral da genética, que nada mais é, queridos, do que se eu pego um gameta, vou colocar aqui um espermatozoide, como se fosse nosso, tá? Se eu pego um gameta e junto com outro gameta, então a união de dois gametas, ele me dá o quê? Ele me dá um indivíduo, certo? Então eu falo que um espermatozoide mais um ovócito é igual a um menino. Lembra disso aí, queridos? Então sempre quando você pensar aqui, você está pensando em um gameta que é um gameta masculino, certo? Sempre quando você pensar aqui, você pensa em um gameta que é feminino. Isso aqui, queridos, é o que? É um indivíduo formado, que pode ser, né, masculino, feminino, tanto faz, certinho? E aí, o que a gente precisa lembrar? Os gametas nos humanos, eles são formados por meiose. Então o processo de geração desse gameta aqui é meiose. Quer vir nas plantas. Pô, na planta o gameta é formado por mitose, beleza. Mas o gametófito, né, na verdade o esporo que vai virar o gametófito, ele é formado por meiose. Então tudo que a gente estudar aqui
também pode ser o que, queridos? Ser colocado ali no âmbito dos vegetais, tá? Sem problema nenhum. Por isso que cai tanto cruzamento de planta, como também cai cruzamento de animais, cai cruzamento de humanos. E aí quando a gente faz isso, a gente precisa lembrar lá do nosso processo meiótico. Então, aqui agora vou usar o azão, o azinho como exemplo. Então lá na meiose, vale lembrar que você está na intérfase e lá na intérfase você passa pela fase S, que é quando você tem a replicação do seu material genético, ou seja, você faz cópias do seu DNA. Então esse cromossomo aqui, que era um só, ele vira duas cromátides idênticas. Então eu vou falar que é azão, azão, certo? Então duas cromátides irmãs. Esse aqui é a mesma coisa, que era um só, ele vira duas cromátides o quê? Duas cromátides irmãs, azinho, azinho, tá? Então aqui eu tenho um cromossomo duplicado azão, azão e um cromossomo duplicado azinho, azinho, certo? Lá na meiose, vale lembrar que na meiose 1 eu separo os homólogos. Então aqui, ó, o azão, azão vem pro lado de cá, o azinho, azinho vem pro lado de lá. Na meiose 2 eu separo as minhas cromátides irmãs. Então o azão vem para cá, e o azinho vai para lá. Ó, e o azinho vai para lá, certo? Então, se isso aqui acontece, no final de tudo, o que eu tenho? Eu tenho os meus gametas. Você concorda que analisando esses gametas aqui, 50% eles são azão e 50% são azinhos? Faz sentido isso na cabeça de vocês? Então eu posso falar que, por exemplo, se eu tenho um homem azão, azinho, ele tem 50% de chance de mandar esse azão para o filho dele e 50% de chance de mandar o quê? Esse azinho lá para o filho dele, certo? Na mãe a mesma coisa. Então se eu tenho uma mãe azão, azinho, eu tenho 50% de chance de mandar azão, 50% de chance de mandar azinho, certo? E aí, pô, a genética não é a união de gametas? Então vamos unir esses dois gametas aqui, ó. Se esse cara se juntar com esse cara aqui, você concorda que esse indivíduo será azão, azão? Certo? Kevin, qual que é a chance disso acontecer? Pô, aqui não é 50%? Aqui não é 50%? Então a chance é 50% vezes 50%, mais conhecido como um quarto. Concorda comigo? Olha aqui, ó. Esse azão aqui, se ele se unir com esse azinho, você concorda comigo que será um gameta azão, azinho? Qual a chance, Kevin? 2, 2, certo? Um quarto. Entende a lógica? Se esse azinho aqui, ó, se unir com esse azão aqui, você concorda comigo que eu vou ter um indivíduo azão, azinho? Qual a chance, Kevin? Meio de um lado, meio de outro. Um quarto. Se esse indivíduo aqui, ó, se unir com esse indivíduo aqui, você concorda que eu vou ter azinho, azinho? Qual a chance? Meio de um lado, meio de outro. Então é um quarto. Certo? Jovens, percebam, vocês só com essa besteira já aprenderam a fazer os primeiros cruzamentos. Legal? Prestem atenção nisso. Percebe que tudo aqui foi meio, 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 meio. Então, ao invés de eu ficar escrevendo meio toda hora, o que eu faço, queridos? Eu simplesmente faço isso aqui, ó. Coloco azãozinho de um lado, azãozinho de outro. Estou fazendo meu cruzamento. E eu brinco assim, ó. Faz uma distributiva. Só junto, ó. Azão, azão. Faz uma distributiva. Azão, azinho. Faz uma distributiva. Azão, azinho. Faz uma distributiva. Azinho, azinho. E pronto. Não preciso colocar isso aqui porque a ocorrência sempre é igual. Um quarto para todo mundo. Então não preciso nem ficar reescrevendo isso aqui. Legal? Kevin, por que você multiplicou essas coisas aqui? Existe uma regra aqui chamada regra do E e do OU. Já ouviram falar disso aí? Regra do E e do OU. O E, eu faço o quê? Sempre multiplico. Multiplica. O OU, você sempre soma. Isso é uma regra lá da matemática que diz que quando as coisas coexistem, eu multiplico. Quando as coisas não coexistem, eu somo. Então, por exemplo, A e A não está coexistindo, então eu tenho que multiplicar. Azão e azinho não está coexistindo, então eu tenho que multiplicar. Por exemplo, esses dois são iguais, então vai ser ou azão, azinho, ou esse azão, azinho, concorda comigo?
Então, para eu saber a possibilidade de acontecimento desses caras, eu preciso somar. Então, esse ou esse. Então, o que eu faço? Eu somo. Legal? Isso aqui vai me dar 2 em 4. Olha aqui, ó. Não aconteceu 2 vezes em 4 vezes? Então, isso aqui é muito importante para a gente. Regra do e regra do ou, certo? E a outra, e para a gente findar esse papo, essa aula, e só continuar na aula que vem, jovens, prestem atenção numa coisa. Quando se fala disso aqui, a gente sempre trabalha com a possibilidade ou com a probabilidade de acontecimento de eventos. Porque eu não consigo definir como será um indivíduo antes dele nascer. Concorda comigo? Antes dessa fecundação acontecer. Então aqui a gente trabalha com chances. Legal? Então lá na matemática vocês estudam um conceito chamado de probabilidade. Probabilidade. E aí lá na probabilidade, vocês sempre falam o seguinte, que você, para calcular a probabilidade de um evento acontecer, você calcula sendo o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, ou espaço amostral, tanto faz. Legal? Jovens, prestem atenção. Quem que vai definir meu número de casos favoráveis? O meu texto. Concorda comigo? Número de casos favoráveis é a pergunta que eu falo para você. Por exemplo, quantos indivíduos ou qual que é a probabilidade de surgimento de um indivíduo heterozigoto? Aí eu falo assim, pô, número de casos favoráveis. Quais desses são heterozigotos? Heterozigoto, heterozigoto. Concorda comigo? Ó, então, 2 heterozigotos. Então, esses dois aqui, ó, minha probabilidade de vir heterozigotos será 2. Legal? Quais são os casos possíveis? Todos, concorda comigo? Então, 1, 2, 3, 4 são os possíveis. Então, coloca aqui, ó, 2 quartos, que é exatamente o que a gente achou aqui. Entende a lógica? Então, sempre quando a gente pensar em questões genéticas, você vai usar regra do e do ou e probabilidade. É só isso de base matemática que a gente precisa de vocês. O resto, a gente só mexe com interpretação e com entender os significados que eles apontam no texto, certo? Então, queridinhos, prestem atenção. Essa aula é fundamental, é a nossa aula 1, é a aula para você começar a construir tua base. Kevin, achei isso tudo aqui simples. Beleza, é simples mesmo, é para construir a base, mas é importante você ter todas essas informações consolidadas na sua cabeça. Porque aí sim, na aula que vem, a gente consegue atacar isso aqui de forma melhor, a gente consegue brincar de forma melhor com os cruzamentos, a gente consegue brincar com os heredogramas, a gente consegue brincar com os padrões de herança. E tudo isso será pra gente muito importante, tá? Vou te dar 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1. Tirou teu print, te espero na próxima aula, não perde. Um beijo e um queijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.